Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 71. O poder do Lótus primário fez jus ao seu nome. Comparada à areia de Gaara, a defesa de coral de Yagura era ainda mais resistente e resiliente. Mesmo assim, o impacto da queda de uma altura de 4 andares, combinado com a rotação de alta velocidade do Lótus primário, destruiu mais de 80% da armadura de coral de Yagura. Embora não houvesse ferimentos externos visíveis, a imensa força transmitida através do coral para seu corpo foi inegavelmente eficaz. Uma onda de tontura percorreu sua cabeça, fazendo Yagura cambalear vários passos instável. O esforço de Might Guy não foi em vão. Entretanto, o uso da técnica de Lotus colocou uma pressão insuportável em seu corpo já ferido. Agora, Might Guy mal conseguia ficar de pé. Só conseguia assistir, desesperado, enquanto seu oponente se aproximava passo a passo. Yagura, ainda capaz de se mover, encarou o horrorizado Guy. Sua voz era baixa e firme. Desista. Você não é páreo para mim. Rendição? Essa palavra não existia no vocabulário do Might Guy. Tudo bem. Yagura também não tinha intenção de acabar com aquilo tão facilmente. Ele havia levado um golpe forte de propósito. A dor o ajudou a clarear a mente. Yagura se aproximou de Guy, que lutava para se levantar com todas as forças que lhe restavam, enquanto seus dedos cravavam no chão, deixando marcas brancas de arranhões. Levante-se. Levante-se, droga. Repetidamente, Guy tentou se levantar, mas caiu pesadamente em cada tentativa. Mas Yagura, com o físico poderoso de um Jinchuriki, já havia começado a se recuperar dos efeitos do Lotus. Ele deu um passo à frente, pressionando os pés no chão coberto de água, provocando ondulações. Ele formou os selos de mão de liberação de água. A superfície ondulante da água começou a se agitar. Ondas surgiram e de dentro, tentáculos de água serpenteavam como serpentes venenosas deslizando pela floresta tropical. Suas línguas bifurcadas tremulando enquanto avançavam sobre suas presas. Mukumo, observando de cima, encostou-se no corrimão. Essa técnica. Ringo a maioria assentiu em reconhecimento. Eles reconheceram a técnica de captura-liberação de água recém-desenvolvida por Yagura, projetada para funcionar em conjunto com o Jutsu Prisão de Água. Ainda estava incompleto e sua velocidade estava longe de ser ideal, mas contra alguém na condição atual de Might Guy, foi mais do que suficiente. Até então Yagura não estava lutando a sério. Ele só estava brincando com aquele idiota vestido de verde. Agora, era a hora de a cortina cair. Ringo a maioria assistiu a batalha se desenrolar abaixo com um sorriso, revelando um dente canino afiado. Embora a técnica em si não tivesse letalidade direta, os tentáculos rastejantes da água exerciam uma pressão psicológica que era tudo menos trivial. Medo, o medo primitivo e profundo da morte em todos os humanos. Diante da ameaça iminente da morte, os instintos de sobrevivência de Might Guy rugiram para a vida. Ele reuniu cada gota de força que tinha para se levantar e cambalear na direção oposta. Ele ainda não tinha perdido. Se ele conseguisse ganhar um pouco mais de tempo, seu corpo se recuperaria da reação do Lotus. Não apenas os genin de Konoha, mas até mesmo os shinobi de outras vilas se viram prendendo a respiração, gritando mentalmente. Atenção! Ao ver sua presa tentar fugir, as serpentes aquáticas de Yagura aceleraram repentinamente. Enquanto Might Guy cambaleava para frente em uma corrida desesperada, os tentáculos de água se enrolaram em seu tornozelo. Embora ele tenha reagido rapidamente, virando-se no ar para cortar os tentáculos com uma kunai, cortando vários deles, foi inútil. Como correntes implacáveis, os tentáculos de água avançavam em ondas. Suas mãos, pés, tronco, até mesmo sua cabeça. Cada parte de seu corpo foi rapidamente amarrada em um instante. Yagura parou a 5 passos do imobilizado Guy, formando mais selos de mão. Camada após camada, paredes de água subiam e depois desabavam, convergindo para formar uma barreira impenetrável ao redor do indefeso Guy, selando-o lá dentro. A prisão de água estava concluída. Parado diante da esfera cúbica de líquido rodopiante, Yagura olhou para Might Guy preso, incapaz de se mover dentro dos limites da prisão. Sua expressão permaneceu ilegível. Bem. Se eu não terminar isso agora, Jinin Sensei provavelmente vai me matar. Mas então, lembrando-se do que Might Guy poderia se tornar no futuro, Yagura sabia que não tinha motivo para poupá-lo. Desde o momento em que a partida foi marcada, Yagura já havia tomado sua decisão. Konoha, você está entregando um dos seus maiores futuros guerreiros diretamente nas minhas mãos. A ameaça que Might Guy representaria para Kirigakuri no futuro seria maior do que a de qualquer um dos chamados 5 Kage. Além disso, Konoha nunca entregaria alguém como Might Guy para Kirigakuri como parte de um tratado de paz. Esta foi uma oportunidade única na vida. Yagura sorriu. Como um Jinchuriki do Três Caudas, seu destino sempre esteve entrelaçado ao da besta. Daqui a 20 anos, mesmo com figuras como Mangetsu, Terumi e Kizami ao seu lado, mesmo com sua própria força alcançando novos patamares. Será que Obito e Akatsuki realmente teriam o poder de matá-lo e roubar o Três Caudas e os 6 Caudas novamente? O 10 Caudas nunca seria invocado. E assim, Might Guy nunca se tornaria um mestre de taijutsu mais forte a ponto de lançar aquele chute lendário. Em vez disso, ele se tornaria a própria ameaça que Yagura esmagaria, um obstáculo em seu caminho. Capítulo 72. Os 8 portões, quando totalmente abertos, concedem um poder dezenas de vezes maior que o dos 5 Kage, mesmo que por apenas um breve momento. 20 anos depois, esse homem consumiria toda sua força vital e quase chutaria Madara dos 6 caminhos para um fim prematuro. Liberação de água. Aproveitando os efeitos colaterais de Lotus no corpo de Might Guy, ele não lhe deu a chance de destrancar os 8 portões.
Agora que o destino os havia unido, ele não se conteria. Não permitiria que Might Guy se tornasse uma ameaça futura. Observando Guy lutar fracamente dentro da prisão de água, incapaz de se libertar por vários segundos, os olhos de Yagura endureceram com determinação. O oitavo portão, o portão da morte, era uma ameaça para Kirigakuri. Sua intenção assassina se solidificou. A mão que se estendera em direção a Guy se fechou em punho, liberando uma imensa onda de chakra em um instante. A técnica da prisão de água não era uma arte secreta. A maioria do shinobi conhecia seus efeitos e limitações. Mas o fato de que esse jovem genin de Kirigakuri conseguia usar a prisão de água sem se restringir já era surpreendente. No momento em que Yagura o liberou, a grande quantidade de chakra que inundou o campo de batalha fez com que todos os shinobi presentes mudassem de expressão. Ele teria modificado a técnica da prisão de água por conta própria? Este chakra era uma má notícia. Dentro da prisão, a pressão da água se intensificou repentinamente. Uma força 100 vezes maior que a pressão atmosférica normal atingiu todo o corpo de Might Guy. Não havia ar dentro da prisão de água. Guy respirou fundo apenas uma vez antes de ser preso. O aumento repentino de pressão fez sua visão ficar turva. A respiração que ele estava segurando se dissipou instantaneamente, e sua capacidade de respirar foi destruída. Ele já havia experimentado essa sensação antes. Certa vez, na tentativa de superar seus limites, ele mergulhou dezenas de metros debaixo d'água. Quanto mais fundo, maior a pressão em seus pulmões. Mas agora, dentro desta chamada prisão, a força estava muito além daquela de apenas algumas dezenas de metros debaixo d'água. Um corpo humano frágil não conseguiria suportar tal pressão por muito tempo. Seu sistema respiratório foi o primeiro a falhar. Sua traqueia e pulmões foram comprimidos pela força esmagadora da água, incapazes de absorver até mesmo uma fração de oxigênio. Não. Se isso continuasse, ele morreria. Estava na hora, ele tinha que usar essa técnica. 8 portões abertos. Seus pulmões se romperam instantaneamente. A privação de oxigênio fez com que uma onda de inconsciência invadisse sua mente. O último soco que ele tentou desferir na prisão de água foi fraco, e seus olhos reviraram para o branco. Ele instintivamente tentou levantar a mão para pedir ajuda, mas ela caiu, impotente. O mundo azul diante dele ficou turvo junto com sua consciência que desaparecia. De fora, a cena era visível para todos. O genin de Konoha assistiu horrorizado, com os olhos arregalados de desespero, enquanto seu camarada de espírito feroz lutava em vão dentro das paredes seladas da prisão. Shiranui Gema pediu ajuda aos jounin de sua equipe. Sensei, Guy, ele? O jounin hesitou, mas então balançou a cabeça, impedindo seus alunos de interferir. Do outro lado, o jounin da equipe de Kirigakuri, um dos 7 espadachins ninja, observava atentamente. Lá dentro, a resistência de Guy desapareceu rapidamente. Seus órgãos rompidos vazaram um tom carmesim para o espaço fechado, manchando a água de vermelho. A cor se espalhou cada vez mais profundamente, até que o cubo inteiro se tornou uma prisão opaca e encharcada de sangue. Liberar. Com um único selo de mão de Yagura, a prisão de água se estilhaçou, liberando o corpo sem vida de Might Guy junto com uma torrente de água manchada de vermelho. Ele flutuava sem peso, seu corpo aparentemente murcho, encharcado de vermelho, um homem transformado em uma figura de sangue. Nara Shikaku, atuando como inspetor, correu imediatamente para avaliar a condição de Guy, sua urgência revelando sua preocupação. Da batalha de agora ficou claro, esse genin desconhecido Might Guy tinha potencial para se tornar um jounin de elite. Cada jounin de elite, ou qualquer shinobi com potencial para superar esse nível, era um recurso inestimável para sua aldeia. Se ainda restasse um resquício de vida, Guy teria que ser levado às pressas para o hospital para receber o melhor tratamento possível. Essa era a ordem tácita do Hokage. No entanto, Nara Shikaku endireitou-se lentamente, balançando a cabeça sutilmente num movimento quase imperceptível. Might Guy estava morto. Nenhuma chance de sobrevivência. Seu corpo já estava cheio de feridas, e a imensa pressão da água só acelerou seu sangramento interno além do controle. No final das contas, foi a privação de oxigênio que o matou, juntamente com danos massivos aos órgãos internos causados pela força esmagadora da água. Asfixia. Perda excessiva de sangue. Falência completa dos órgãos internos e da estrutura esquelética. Parte do sangue acumulado nos pés de Shikaku provavelmente continha fragmentos de órgãos internos de Guy. Mesmo que Tsunade, uma das lendárias Sannin, estivesse aqui, ela não seria capaz de salvá-lo. Por melhor que fosse um ninja médico, ele só conseguia competir com a morte em uma corrida contra o tempo. Uma vez que a alma era reivindicada, não havia como trazê-la de volta. Caso contrário, a própria Tsunade não teria. Levantando a mão e abaixando-a em um movimento decisivo, Shikaku deixou de lado seu arrependimento e tristeza, cumprindo seu dever como inspetor. Vencedor, Yagura Karatashi. A prisão consumiu uma quantidade imensa de chakra, mas para um Jinchuriki, não era nada que valesse a pena mencionar. Yagura enfiou as mãos nos bolsos, virou-se em silêncio e saiu do campo de batalha. Ele observou enquanto a equipe médica de Konoha levantava cuidadosamente o corpo de Guy para uma maca, cobrindo-o com um lençol branco antes de levá-lo embora. Pelo menos nesse futuro, aquele garoto chamado Rock Lee nunca conheceria o professor que deveria moldá-lo. Bom trabalho. Uma voz interrompeu seus pensamentos, oferecendo elogios. Yagura virou a cabeça, surpreso. Sensei? Quando você chegou aqui? Em algum momento sua maneira de se dirigir a Jinin Akebino mudou. Seu professor permaneceu o mesmo de sempre, cheirando a álcool, mas sem mostrar nenhum sinal de embriaguez. Não faz muito tempo. Peguei o último pedaço da partida. Essa última técnica, mais uma criação sua? Como a chamada técnica do trovão e do flash. Jinin Akebino lembrava bem disso. Sim.
seu pequeno patife. Recebendo a confirmação de Yagura, seu professor bagunçou o cabelo do menino com a mão pesada. De onde você tira todas essas ideias? Ter eliminado um potencial Jounin de elite do futuro de Konoha, Jinin Akebino não pôde deixar de se deliciar ao ver a expressão sombria de Nara Shikaku, junto com os rostos de todos os outros ninjas de Konoha presentes. Yagura, no entanto, parecia atordoado. Se sensei, ei, vocês dois, venham aqui e deem um tapinha nele também. Jinin acenou para Mukumo e Ringo Meiuri, que estavam observando de lado. Aprenda com seu companheiro de equipe. Você é mais velho que ele, mas mais fraco. Não é constrangedor? Você quer que nos comparemos a ele? Você tinha esse tipo de força quando se formou? Ambos resmungaram silenciosamente em seus corações. Mas o que era justo, o companheiro de equipe deles havia dominado a partida, e eles estavam eufóricos. Deram um passo à frente, sorrindo enquanto se juntavam, despenteando o cabelo de Yagura. Mukumo bateu-lhe repetidamente na cabeça. Legal, legal, legal. Ringo Meiuri, sorrindo maliciosamente, avançou e passou um braço em volta do garoto menor. Ei, não corram. Crianças boas são elogiadas de verdade. Yagura, com pouco mais de 1 metro de altura, estremeceu ao ouvir aquela palavra. Quem você está chamando de criança? Capítulo 73. Yagura finalmente conseguiu escapar das garras dos 3 encrenqueiros. Principalmente Ringo Meiuri, a garota ruiva havia abraçado o pescoço dele com força, animada. Depois de receber tapinhas na cabeça e ser sacudido até ficar tonto, ele pôde sentir o calor e a camaradagem deles através das risadas. A ansiedade que ele estava sentindo desapareceu completamente. Sério, se eu ficar careca no futuro, vocês vão assumir toda a responsabilidade. Yagura murmurou sorrindo enquanto lançava um olhar ressentido para os 3. Nenhum deles parecia nem um pouco preocupado. Jinin Akebino olhou para o lado de Konoha, particularmente para o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, cuja expressão permanecia calma e ilegível. Mas se alguém olhasse mais de perto, seu rosto estava escuro como água. Será que Konoha nunca percebeu esse talento? O pensamento quase fez Jinin cair na gargalhada. Ele não conseguiu conter a diversão que se estampou em seu rosto. Ele bagunçou o cabelo de Yagura novamente. Ei, olha a cara daqueles ninjas de Konoha. Uma elite de nível Jonin. Uma força de combate inferior apenas aos Kage. E ele caiu, simples assim. Ele não é apenas um membro de elite do nível Jonin, sensei. Yagura afastou a mão rebelde de Jinin e disse solenemente. Ele poderia ter se tornado um Kage. Jinin congelou. Um Kage? Aquele garoto taijutsu? Este era o território de Konoha, e as paredes tinham ouvidos. Yagura não entrou em detalhes sobre os 8 portões, mas simplesmente alertou. Jinin sensei, se você encontrar um homem mais velho usando o mesmo macacão verde que ele, simplesmente corra. Você está falando bobagem. Jinin não entendeu muito bem, mas decidiu não insistir quando Yagura se recusou a explicar. Mais do que eliminar um futuro Jonin de elite, o que mais o agradou foi o crescimento de Yagura. O garoto era forte, mas como um shinobi, ele ainda era muito gentil e humano. Para um ninja, essas não eram exatamente boas qualidades. Ninjas não precisavam espalhar gentileza por aí. A resposta privada do terceiro Mizukage também continha uma avaliação semelhante. Kerigakuri pode precisar de um Mizukage gentil, mas não precisa de um benevolente ou compassivo. A decisão foi deixada para o próprio Yagura. Se ele permanecesse teimoso em seus caminhos, então Kerigakuri nunca toleraria um traidor. Felizmente esse não foi o caso. O desempenho do pirralho dessa vez foi apenas aceitável, Jinin pensou consigo mesmo. Entendido. Um membro da Anbu chegou e transmitiu o relatório da equipe médica. Might Guy estava morto. Não havia chance de salvá-lo. O terceiro Hokage acenou com a mão em reconhecimento e os Anbu recuaram. Com décadas de experiência, Hiruzen Sarutobi não deixou nenhuma emoção transparecer em seu rosto. A morte de um prodígio do nível Jonin não foi suficiente para quebrar sua compostura. Ele só podia se culpar por não ter percebido o potencial do garoto antes. Caso contrário, ele poderia ter manipulado os confrontos. Uma pena. Seu olhar se voltou brevemente para os 4 ninjas de Kerigakuri. Agora ele entendia por que o Mizukage havia quebrado as convenções e enviado confiantemente apenas uma única equipe para os exames Chunin. Seus olhos pousaram na criança de cabelos verde chá que ainda não havia crescido totalmente. Esse garoto não seria apenas um Jonin de elite. Kerigakuri produziu um verdadeiro gênio de nível Kage. Não é de se admirar que o Mizukage tenha agido diferente desta vez. Seria apenas para acalmar o garoto? Ou havia outro propósito? Vários pensamentos passaram pela mente de Hiruzen enquanto ele batia em seu cachimbo e fazia sinal para Shikaku Nara continuar. Em seguida prosseguiremos com a segunda partida preliminar. A voz de Shikaku trouxe a arena de volta à ordem. A luta anterior entre Yagura e Might Guy foi muito além do nível médio de Chunin, aumentando a tensão na sala. Uma pessoa já havia morrido. Ninguém queria ser a segunda. A segunda partida, Sasori contra um ninja de Vagakuri. Desde o momento em que os nomes foram sorteados, ficou claro que isso não terminaria pacificamente. Como Yagura previra, Sasori encerrou a luta com um único movimento. Sua cauda de escorpião, coberta de veneno mortal, perfurou o ninja de Vagakuri. Sasori era impaciente por natureza. Ele nunca prolongava as coisas quando podia terminá-las rapidamente. O veneno fez efeito instantaneamente. O ninja de Vagakuri nem sequer tocou em Iruko antes que seu corpo amolecesse. Com um movimento de cauda, Sasori jogou o corpo sem vida aos pés de Shikaku Nara. Se apresse.
Shikaku deu um passo à frente, verificou se havia sinais de vida e levantou a mão. Vencedor, Sasori. A arena explodiu em alvoroço quando o ninja de Vagakuri foi carregado em uma maca, com um pano branco sobre seu corpo. Os genin não ficaram chocados com outra morte? Como shinobi, se eles temessem a morte, eles poderiam muito bem tirar suas bandanas e se tornar fazendeiros. O que os chocou foi a grande disparidade de força. Eles eram todos genin fazendo os mesmos exames Chunin, mas seus oponentes estavam em um nível completamente diferente. Os ninjas caídos de Vagakuri representavam a habilidade média da maioria dos participantes. Pensando nisso, muitos perceberam que se estivessem no lugar dele, não teriam se saído melhor contra Sasori. O ninja de Takigakuri agarrou o corrimão com as mãos trêmulas. Não pode haver muitos monstros assim, certo? De jeito nenhum, né? Seu companheiro forçou uma risada, tentando encontrar um lado positivo. Bem, pelo menos 3 deles já saíram. Não tem como serem tão fortes assim. Porque se eles fossem, Takigakuri teria que reconsiderar seriamente sua existência. Felizmente, as 3 partidas seguintes retornaram a um nível mais razoável. Konoha, Takigakuri e Vagakuri reivindicaram uma vitória cada. A luta em Konoha foi uma batalha interna, então o vencedor poupou o oponente. Depois, eles trocaram o selo da reconciliação e partiram amigavelmente. Takigakuri mal superou Iwagakuri. Então, quando Iwagakuri lutou contra Sunagakuri, velhos ressentimentos ressurgiram e as coisas ficaram sangrentas novamente, reacendendo a tensão. 6ª luta, Shiranui Gema contra um ninja de Takigakuri. 7ª luta, Raido Namiashi contra um ninja de Iwagakuri. Por fim, 2 nomes reconhecíveis. Yagura se animou, observando as lutas atentamente. Shiranui Gema, futuro Jonin, guarda-costas do 4º Hokage e usuário da formação Trovão Voador. Seu talento era inegável, embora a história nunca lhe tenha dado muito tempo para brilhar. Vencedor, Shiranui Gema. Vencedor, Raido Namiashi. Ambas as lutas terminaram em menos de 5 minutos, com os vencedores eliminando decisivamente seus oponentes. Depois de 2 partidas sem incidentes. Jogo 10. A Kaiva contra Uchiha Izashi. Estrondo. Um forte impacto ecoou pela arena quando uma figura imponente aterrissou com um baque. Finalmente é a minha vez. O olhar de Akaiva varreu o lado de Konoha, transbordando espírito de luta. Quem é meu oponente? Desça já aqui. Sua voz era tão alta que parecia que ele tinha um alto-falante embutido. Esse cara era barulhento. Yagura já havia se sentido assim quando conversava com ele 2 dias atrás. Agora era ainda pior. Enquanto sua voz reverberava no espaço fechado, um Konoha genin de cabelos e olhos negros saltou para encará-lo. Um Uchiha. Um nome que nenhum fã de Naruto levaria de ânimo leve. O Kekkei Genkai dos Uchiha, Sharingan, uma das habilidades mais quebradas de toda a série. Vencedor, Akaiva. A expressão de Yagura escureceu um pouco. Seus companheiros de equipe e o professor olhavam para ele com uma diversão mal disfarçada. Droga, Uchiha. Cadê seu orgulho? Capítulo 74. O genin Uchiha, que Yagura considerou uma vergonha para o clã, surpreendentemente teve muita sorte. Apesar de ter levado um golpe direto no rosto, reforçado pela técnica de pedra de peso adicional, e de ter ficado inconsciente com ferimentos graves, ele ainda se agarrou à vida. Perder uma partida não era o fim do mundo, sempre haveria uma próxima vez. Mas perder a vida? Isso significava esperar pela reencarnação, sem chance de ser ressuscitado pelo Edo Tensei de Orochimaru. Afinal, Kabuto estava em sua lista de mortos. Yagura inclinou a cabeça, esperando ansiosamente. Ainda faltavam 6 partidas. Onde estavam seus companheiros de equipe? O inspetor de Konoha, um habilidoso usuário da liberação de terra, rapidamente restaurou a arena, sinalizando a próxima luta. Jogo 11, Ringo Ameyuri contra Kimichi Kojun. No momento em que o nome de seu oponente foi chamado, o olhar penetrante de Ringo Ameyuri se fixou no movimento na plateia, especificamente, no cara reagindo ao seu próprio nome ser anunciado. Um genin de Konoha. Simples, sem graça, e gordo. Argue, que chato. Sentindo que havia enfrentado o pior oponente possível, Ringo Ameyuri olhou com inveja para Yagura. Seu oponente foi muito melhor. Ela já tinha esquecido como um dia desprezou Might Guy. Quem imaginaria que alguém vestido como uma tartaruga verde poderia usar um taijutsu tão aterrorizante? Yagura entendeu imediatamente sua frustração e respondeu com um sorriso ambíguo. Quer lutar contra o Might Guy? Se não o impedir de abrir os 8 portões, você vai ter que lidar com muita dor. Mas Ringo Ameyuri pareceu interpretar mal a expressão dele. Ela estendeu a mão e bagunçou seus cabelos. Depois de um momento, quando Yagura apenas se esquivou com uma expressão que parecia dizer: por que você ainda está aqui? Vá lutar logo, ela fez beicinho e disse: você não vai me dizer nada? O que você quer que eu diga? Isso vai ser um arraso total. Após alguns momentos de profunda reflexão, Yagura finalmente falou sob seu olhar expectante. O sobrenome do seu oponente é Akimichi. O clã Akimichi de Konoha possui uma técnica secreta chamada Jutsu de tamanhos múltiplos, que lhes permite expandir seus corpos. Tenha cuidado. Sua voz suave e composta era séria enquanto ele analisava as habilidades do inimigo. Suspirar. Não era isso que ela queria ouvir. Com um suspiro exasperado, mas divertido, a garota ruiva riu. Você realmente é. Vou considerar isso como um incentivo. Yagura, é? Mukumo cobriu a boca, rindo, antes de estender sua mão pálida em direção a Ringo Ameyuri. Boa sorte. Oh. Sua frustração anterior desapareceu num instante, e ela energicamente deu um toque aqui em Mukumo. Obrigado. Quando Yagura percebeu que só queria uma simples palavra de encorajamento, Ringo Ameyuri já havia saltado o corrimão e entrado na arena. Mukumo deu um tapinha no ombro de Yagura. Sua expressão de desorientação também é muito encorajadora. Yagura, 2, 3. Seu olhar penetrante percorreu os espectadores, observando os poucos oponentes promissores.
Depois de assistir às partidas anteriores, ela identificou apenas algumas que valiam a pena prestar atenção. Mas por enquanto, os olhos de Ringo Mayuri finalmente pousaram na figura enorme em pé à sua frente. Vou guardar as divertidas para depois. Vamos encerrar isso logo. Assim que ambos os competidores sinalizaram sua prontidão, Nara Shikaku levantou a mão e anunciou: 11º jogo comece. Ringo Mayuri desembainhou calmamente suas espadas gêmeas. Não me subestime. Embora ele não tivesse dito isso em voz alta, a maneira como ela se comportava de forma tão casual já havia enfurecido a Kimichi Kojun. Seu sorriso provocador só aumentou quando ela olhou para sua barriga redonda. Porco gordo. Sou corpulento. Com uma onda de chakra, sua gordura corporal armazenada rapidamente se transformou, fazendo com que todo seu corpo aumentasse de tamanho até que ele tivesse quase o dobro de sua altura original. Técnica secreta do clã Kimichi Jutsu de vários tamanhos. Agora uma esfera enorme, ele saltou no ar antes de bater no chão, rolando rapidamente em direção a ela. Bola de tanque humana. Bem, isso pode ser interessante. A força do ataque rolante provocou ventos fortes. Ser atingido por isso não seria divertido. Um pouco intrigada, os olhos de Ringo Mayuri brilharam enquanto ela cruzava as espadas à sua frente. Liberação de relâmpagos, orbes de trovão. Relâmpagos se acumularam nas pontas de suas lâminas, formando duas esferas crepitantes que ela separou, conectadas por correntes de raios irregulares. Ela os atirou para frente, e eles atingiram de frente a bola de tanque humana que se aproximava. O poderoso raio fez seu corpo estremecer, interrompendo sua trajetória, mas seu imenso impulso dissipou rapidamente os efeitos do ataque. Com uma leve curva, ele avançou em sua direção mais uma vez mais rápido e mais forte do que antes. Então isso não foi suficiente? Com o interesse despertado, Ringo Mayuri saltou no ar, mas a enorme forma rolante a seguiu, saltando alto para interceptá-la. A pressão do ataque iminente sacudiu seus rabos de cavalo gêmeos. Não havia dúvidas, ser atingido por aquilo seria doloroso. Então, um raio caiu do alto. Um raio atingiu a enorme bola no ar, interrompendo seu avanço momentaneamente. Os lábios de Ringo Mayuri se curvaram em um sorriso malicioso enquanto ela revertia o aperto em sua espada. Com um giro do corpo, ela cortou o ar como um raio, pousando graciosamente no chão enquanto sua lâmina assobiava no ar. Estrondo. Uma nuvem de fumaça branca surgiu atrás dela quando algo atingiu o chão, toras de madeira quebradas. Técnica de substituição corporal. Ao ouvir o som, Ringo Mayuri se virou imediatamente. Truque chato. Jutsu parcial de vários tamanhos. A Kimichi Kojun usou a fumaça como cobertura, saltando alto no ar. Seu braço inchou várias vezes o tamanho normal antes de desferir um golpe mortal contra ela. Bum! A força do impacto fez a poeira voar. Entre os poucos que viram claramente o que havia acontecido, a expressão de Yagura mudou sutilmente. Ele já estava impressionado com o talento de Ringo Mayuri para a iluminação, mas mais uma vez, ele se pegou pensando. Nada mal. Ele havia mencionado essa técnica apenas brevemente durante as sessões de treino, mas ela já a havia dominado sozinha. Clone de relâmpago. Embora não seja uma versão aperfeiçoada, foi o suficiente para decidir a partida. Ao contrário do clone de relâmpagos de Kakashi, que infundia clones de sombra com a transformação natural dos relâmpagos. A técnica de Ringo Mayuri foi adaptada do jutsu de clone de água, substituindo água por relâmpagos. Embora fosse mais fraco que o jutsu do clone das sombras, ele também consumia muito menos chakra. Como se estivesse pisando em uma mina terrestre no momento em que a Kimichi Kojun fez contato, Ringo Mayuri explodiu em uma teia de eletricidade que envolveu seu braço enorme, espalhando-se por seu corpo. Para estabilizar o jutsu desconhecido, ela deliberadamente usou o mínimo de chakra, talvez até menos do que em seu ataque anterior, mas mesmo uma fração de segundo foi suficiente. Você não pode me enganar com uma substituição corporal. Enquanto seu corpo tremia com o choque, Ringo Mayuri apareceu atrás dele como um espectro carmesim, girando enquanto brandia sua lâmina. Você é forte, mas... Um assobio agudo de aço. Sangue corria pelo ar. Você escolheu o oponente errado. Capítulo 75. Vencedor, Ringo Mayuri. Mais uma vez, os ninjas médicos de Konoha subiram ao palco, levantando o corpo sem vida de Akimichi Kojun e levando-o embora. O examinador Nara Shikaku observou-o sair pelas portas, suspirando suavemente em seu coração. Os clãs Nara e Akimichi eram próximos a gerações. Aquele garoto Akimichi. Shikaku o vira algumas vezes enquanto crescia. Ele não era particularmente talentoso, mas também não era medíocre. Com o tempo poderia ter se tornado um jounin. Mas Shikaku não era mais um genin recém-saído da academia, ele já tinha visto demais. A tristeza em seus olhos brilhou brevemente antes de se fixar na Kunoichi ruiva de Kirigakuri. Será que essa garota, um dia se tornará uma jounin? A informação coletada era apenas isso, informação. Vê-la em primeira mão era algo completamente diferente. Naquele momento Shikaku e o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, tiveram exatamente o mesmo pensamento. Não é de se admirar que Kirigakuri esteja tão confiante neste exame Chunin. Muito bem, a Mayuri. Desta vez, Yagura não deixou Ringo Mayuri na mão, dando um passo à frente imediatamente para oferecer seus elogios. É mais ou menos isso. Sentindo-se orgulhosa, a Mayuri cantarolou de satisfação, assoou o nariz e sorriu confiante. Ela passou o braço em volta dos ombros de Yagura. Claro. Toda aquela análise pré-batalha? Inútil. Claro, aquele porco gordo tinha alguma força. Mas, infelizmente para ele, ela não precisava de nenhuma dessas informações. Nem um pouco.
Contra esse tipo de lixo, sua liberação de relâmpago os reduziria a nada além de pó. Aceitando os parabéns de Mukumo com um aceno casual, a Mayuri então imobilizou Yagura, que estava lutando para escapar de suas garras, e se virou para Mukumo. Você é o próximo, pequeno Mukumo. Colocado em uma situação difícil, Mukumo ficou tenso com os nervos à flor da pele. Sua expressão congelou momentaneamente. Contando a luta anterior de Yagura, Konoha já havia perdido 2 batalhas para Kirigakuri. No entanto, Sarutobi Azuma conseguiu virar o jogo para Konoha, garantindo uma vitória fácil. Como filho do terceiro Hokage, ele provou seu valor, garantindo uma vaga para a rodada final. Conforme as partidas continuaram, Mukumo se viu excepcionalmente sortudo. Ele conseguiu uma folga. A escalação final da partida foi definida e, mais uma vez, o nome de Mukumo não apareceu. Yagura e a Mayuri se viraram simultaneamente para encarar seu companheiro de equipe extraordinariamente sortudo. Não esperava por isso, né? Acontece que você tem sorte. Deveríamos denunciar isso. Sua maré de sorte era inegável. Com o cabelo azul esvoaçante, Mukumo piscou surpreso e então encarou os companheiros de equipe. Sim, isso pedia uma pequena comemoração. O garoto de cabelos brancos levantou a mão e fez um sinal de vitória. Sim. Com isso, as preliminares do exame Chunin foram concluídas. 15 lutas foram encerradas. Aqueles que derrotaram seus oponentes e garantiram uma vaga na final, onde mostrariam a força de sua aldeia diante de dignitários estrangeiros e clientes ricos, estavam reunidos no centro da arena. Yagura passou o olhar pelos competidores na fila. 3 de Kirigakuri, 5 de Konoha, 4 de Wagakuri, 3 de Sunagakuri e 1 de Takigakuri. Um total de 16 genin avançaram. Vamos acabar logo com essas formalidades inúteis. Uma voz baixa e rouca interrompeu o terceiro Hokage no momento em que ele iniciava um longo discurso pós-exame. Não precisa olhar, tinha que ser Sasori. Tanto o genin quanto os examinadores de Konoha que estavam ao lado do Hokage se viraram para encarar Sasori, atordoados. Até Yagura, que conhecia muito bem a personalidade de Sasori, ficou surpreso com sua audácia. Ei, é com o terceiro Hokage que você está falando. Você não está sendo um pouco imprudente? Hiruzen, no entanto, não pareceu incomodado com a grosseria. Apenas olhou para a carcaça de marionete que abrigava Sasori e a dispensou sem preocupação. Pigarreando, Hiruzen manteve o discurso curto, graças à interrupção de Sasori. Em apenas 3 minutos, ele abordou os pontos principais e dispensou todos. Um mês depois, as finais públicas do exame Chunin em Konoha. Com a primeira fase do exame Chunin conjunto, organizado pelas 4 grandes vilas, oficialmente concluída, as notícias dos resultados, juntamente com os nomes dos 16 genin avançados, dominaram as manchetes em todo o mundo ninja, alimentando discussões animadas em tavernas e casas de chá. A notícia de que todos os 3 genins de Kirigakuri haviam passado chegou à mesa do terceiro Mizukage e do ancião Genshi, junto com o convite do terceiro Hokage para observar a segunda fase dos exames em Konoha. Também estavam presentes no escritório do Mizukage o ancião Karatashi e o líder do clã Ozuki. O rosto envelhecido do ancião Genshi não conseguia esconder sua alegria. Aquela criança é realmente extraordinária. O terceiro Mizukage, no entanto, permaneceu impassível. Claro, esse tipo de exame não seria um desafio para ele. Ele se lembrou daqueles impressionantes olhos violeta, tão confiantes que beiravam a arrogância. O Mizukage riu baixinho. Ainda assim, outro nome naquela lista chamou sua atenção, Ringo Mayuri. A força de Mukumo estava dentro das suas expectativas. Tendo sido escolhido para participar da Batalha de Selamento das Três Caudas, o herdeiro do clã Kumuzen já era muito qualificado para o posto de Chunin. A única razão pela qual ele não foi promovido foi devido à sua natureza modesta. Ele só se formou oficialmente aos 12 anos. Quanto a Ringo Mayuri, o Mizukage girou delicadamente a ampulheta sobre sua mesa, observando a areia escorrer com satisfação. Para um ninja da Anbu, passar no exame Chunin não era uma medida de força verdadeira, era esperado. Mas, de acordo com o relatório de Jinin Akebino, esse ninja nascido civil possuía o potencial para se tornar um Jounin, ou até mesmo um Jounin de elite. Um relatório endossado por Jinin tinha mais peso do que os próprios resultados do exame. Bom, muito bom. O Mizukage fechou os olhos, assentindo em aprovação antes de perguntar. Genshi, como estão os pedidos de missão? Poucos dias depois, a mesa do Hokage recebeu uma resposta formal de Kirigakuri. O Mizukage havia recusado o convite para observar o segundo exame. Hiruzen expressou seu pesar, mas respondeu com a esperança de se encontrarem no futuro. O terceiro Tsuchikage de Wagakuri também recusou. Sua resposta foi direta. Ele não tinha interesse em visitar Konoha, mas se a segunda fase do exame Chunin fosse realizada em Wagakuri, ele a apoiaria totalmente. Hiruzen apenas riu disso. No final, nem o Mizukage nem o Tsuchikage compareceram pessoalmente. Ambos enviaram 3 representantes em seu lugar. Apenas um dos antigos aliados de Konoha, o terceiro Kazekage de Sunagakuri, aceitou o convite. 5 dias antes dos exames, ele partiu para Konoha. Ao mesmo tempo, ao receber esta notícia, Yagura finalmente recebeu o contato de Sasori. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. O método de Sasori de passar mensagens era incrivelmente discreto. Um fio de chakra quase imperceptível havia se prendido a Yagura. A sensação assustadora quase fez Yagura reagir por instinto, convocando sua lâmina de água para cortar o fio ali mesmo. Tic. Sentindo a perturbação do outro lado da linha, Sasori rapidamente pressionou o corpo de seu boneco. O processo de reanimação vacilou por uma fração de segundo antes de se estabilizar, deixando o corpo travado no lugar.
Por um breve momento, Yagura experimentou a mesma sensação de quando Tio controlava Sakura com suas cordas de chakra. Depois de se acalmar, Sasori manobrou o boneco na direção pretendida. O fio de chakra permaneceu totalmente invisível a olho nu, somente através do toque Yagura conseguia senti-lo preso às suas costas. Não é de se admirar que Sasori não tenha conseguido ver as cordas de chakra que Tio usou em Sakura. Com essa percepção, Yagura examinou a área. Nenhum sinal daquela corcunda notável, Iruko. Ele realmente apareceu pessoalmente? Yagura permaneceu cético. Aquele homem era perigoso demais para se confiar nele com apenas algumas palavras. Principalmente depois de todo esse tempo. Quem sabia se Sasori havia mudado de ideia? Ainda assim, dada a ameaça iminente do terceiro Kazekage, o fio de chakra de Sasori não parecia um perigo imediato. Relaxando um pouco, Yagura permitiu que o fio manipulasse seus movimentos o suficiente para tornar a caminhada mais fácil para Sasori. Pelo menos ele ainda é cauteloso, não é completamente tolo. Sasori zombou internamente, seus dedos se contraindo levemente sob sua capa preta, guiando os movimentos do boneco para um beco próximo. Parando na tampa de um bueiro na entrada do beco, Yagura se viu cercado por 3 paredes sombreadas, a luz fraca mal iluminando os grafites rabiscados nelas. Rabiscos de crianças, rabiscados descuidadamente. Yagura franziu a testa, imaginando se Sasori estaria deliberadamente dificultando as coisas para ele. Haveria algum tipo de mensagem oculta ali? A verdadeira questão era, por que Sasori presumiu que conseguia ler os sinais codificados de Tsunagakure? Era uma ilusão. Sem dar nenhuma explicação, Sasori simplesmente liberou o fio de chakra das costas de Yagura e, em vez disso, rasgou um pequeno papel da cor da parede. Yagura o pegou no ar. Era uma visão familiar, uma citação da polícia de Konoha. No verso, um endereço rabiscado. O esconderijo atual de Sasori? Ou apenas mais um encontro no terraço para seus negócios obscuros? Yagura não conseguiu conter o riso. Parece que estamos passando bilhetinhos na aula. O tipo trocado entre amigos próximos. Sasori ignorou o comentário, recolhendo seu fio de chakra. Ele não tinha paciência para se demorar nem um segundo a mais do que o necessário. Ele esperaria, mas não por muito tempo. Depois de memorizar o endereço, Yagura apertou a citação na mão e canalizou o chakra para a palma, incinerando-a. Felizmente, ele passou seu primeiro mês em Konoha vagando o suficiente para reconhecer a área geral do endereço. Na pior das hipóteses, ele poderia simplesmente deixar Sasori usar o truque do fio de chakra novamente como sistema de navegação. Não era problema dele se preocupar. Yagura tinha uma compreensão geral das intenções de Sasori. Um encontro direto entre um ninja da névoa e um ninja da areia? Isso foi chamativo demais. Sasori precisava de tempo para retornar primeiro. Então Yagura também demorou um pouco mais, estudando os grafites das crianças. Quando eu me tornar Hokage, serei o mais forte de todos. Tirei nota máxima na aula de Shuriken hoje. Mamãe me recompensou com meu Kuri favorito. Aposte 50 ryu e eu provarei minhas habilidades. Nota, só consegui 50 pontos. Reprovado. TAT. Arremessar Shuriken é muito difícil. No pôster acima tirei 48. Matemática e física são impossíveis. Alguém pode me ajudar a resolver isso? Se duas pessoas, A e B, estão a 1.500 metros de distância, e o som de uma shuriken lançada as atinge com 3 segundos de diferença, considerando que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, qual é a equação da trajetória? E ele realmente poderia resolver isso. Pegando um pedaço de giz do chão, Yagura escreveu solução, abaixo da pergunta. Depois disso ele jogou o giz de lado, deixando para o destino decidir se alguém completaria a equação. Seu olhar percorreu a parede. O Shihakun é tão legal. Vou ser a futura namorada dele. Sou amigo da pessoa acima e estou aqui para dizer que ela está delirando. Vocês podem brigar pelo Shihakun. O Yuga-kun é meu. Ele é o mais bonito. A conversa rapidamente saiu do assunto. XX, as crianças de Konoha são maduras demais para a idade. Mas bom gosto, todas vêm de clãs prestigiosos. Case se elas estarão prontas para o resto da vida. Balançando a cabeça, Yagura riu baixinho. Pelo menos é melhor que Kerigakure. Eles não precisam se preocupar em serem explorados como mão de obra infantil como eu fui, enviados em uma missão para promover a vila tão jovens. Embora, para ser justo, ele tenha se voluntariado para isso. Um trabalhador experiente, ele já havia aprendido a se explorar. Pelo que ele calculou, já era hora de agir. Se demorasse mais, Sasori poderia ficar impaciente. Para se precaver, Yagura primeiro retornou à pousada para conversar com Jin e Akebino. Dentro de Konoha, a Ambu não podia segui-lo abertamente. Caso contrário, eles estariam admitindo abertamente para outras aldeias que ele era importante. Um certo sábio de 1,60 m disse uma vez, antes de sair, sempre informe seu guardião. Chegando ao local designado por Sasori, Yagura mal teve tempo de observar o ambiente ao redor antes que a sensação familiar de fios de chakra o envolvesse. Num piscar de olhos, Sasori o manobrou para um ponto cego e o trocou por um dublê marionete. O falso Yagura foi embora, provocando os ninjas de Konoha que o seguiam. Enquanto isso, Yagura foi jogado sem cerimônia em uma câmara subterrânea. Sasori entrou momentos depois. Tudo correu bem, embora seu rosto permanecesse tão azedo como sempre. No momento em que se conheceram, Sasori fez uma careta e retrucou. Da próxima vez que você deixar alguém te seguir e esperar que eu limpe sua bagunça, é melhor me testar. Haha, o quê? Eu vou morrer se fizer isso? Yagura deu de ombros, completamente imperturbável diante do temperamental artista. Afinal, seus corpos eram sempre os mais honestos. A parte mais difícil foi começar alguma coisa. Uma vez foi o suficiente. 2 vezes? Isso significava que a porta estava escancarada. E se for 2 vezes, então direto para a cama. Quais são suas chances? Sob a luz fraca de uma única lâmpada mal funcional, Sasori estava sentado em sua bancada de trabalho, ajustando o mecanismo no braço de sua marionete.
E também saia da minha cama. Suja. Yagura obedientemente rolou para fora do colchão, folheando casualmente um mangá que havia comprado na rua. 50%? Essas chances são boas o suficiente para você? A voz de Sasori carregava um tom de irritação. Estou falando sério. Eu também sou. Yagura deu um sorriso irônico. Além disso, mesmo se eu estivesse mentindo, você ainda estaria preso neste navio comigo, não é? Essa parceria foi puramente transacional. E depois disso, Sasori jurou que nunca mais trabalharia com esse homem problemático. Desta vez ele claramente perdeu o juízo. Enquanto Yagura se encostava na parede, olhando para o teto, ele refletiu. Estamos enfrentando um Kage. Prever nossas chances é impossível. Somos apenas 2 Jounin. A única maneira de vencer era com o veneno de Sasori. De sua bancada, Sasori friamente deslizou uma lâmina curta da palma de sua marionete, cravando-a alguns centímetros na parede. Yagura suspirou. Então me diga, qual a sua opinião sobre o terceiro Kazekage? Uma pessoa normal não decidiria matar seu próprio Kage por causa de algumas palavras de um estranho, certo? Aquele Kazekage? Haha. A expressão de Sasori escureceu. Ele tinha seus motivos. E seu veneno estava pronto. Eu tenho um plano. Você vai cooperar. Capítulo 77. Após retornar de seu encontro com Sasori, Yagura se concentrou no treinamento, preparando-se para as batalhas que viriam. Devido à sua idade e limitações físicas, ele havia atingido um gargalo em seu treinamento de liberação de relâmpago e taijutsu, impedindo seu progresso. Assim, além de ensinar a liberação de relâmpago a Ringo Ameyuri como parte de suas sessões regulares, ele dedicou toda a sua energia restante a refinar seu domínio do chakra da besta com cauda e a desenvolver ainda mais suas técnicas de liberação de água. Sua batalha contra Might Guy provou o poder de sua liberação de água, domínio fantasma da água, baseada no jutsu da prisão de água. Até então era uma técnica que poderia ser usada como uma arma poderosa contra indivíduos. No entanto, com o aumento da proficiência e as vastas reservas de chakra fornecidas pela besta com cauda, ela poderia um dia evoluir para uma técnica devastadora em larga escala no campo de batalha. Para que isso acontecesse, Yagura precisava de outro jutsu para complementar o domínio da água fantasma. Se a prisão e a guilhotina estavam prontas, o que lhe faltava eram as correntes e algemas necessárias para capturar sua presa. A técnica precisava possuir velocidade e densidade para capturar alvos, além de força bruta para contê-los. Yagura tinha uma referência em mente: o jutsu do chicote de água, usado pelo Zambu de Kirigakuri para caçar ninjas rebeldes. Quando ele foi selado como Jinchuriki do Três Caudas, os mesmos Zambu o imobilizaram com o jutsu da prisão de água e amarraram seus membros com chicotes de água. Essa experiência serviu de inspiração para sua pesquisa atual. Levantando-se de sua posição sentada, Yagura colocou as mãos nos joelhos e se levantou, caminhando até onde seus 2 companheiros estavam treinando. Desde que chegou ao campo de treinamento mais cedo naquele dia, Yagura simplesmente se sentou de lado, perdido em pensamentos. Tanto Ringo Ameyuri quanto Mukumo sabiam o que o ocupava, então não o perturbaram, concentrando-se em seu próprio treinamento. Ameyuri, você poderia me ensinar o jutsu do chicote de água? Chicote de água? Ameyuri se virou para ele no momento em que bloqueava um dos socos de Mukumo com o seu. Aproveitando a força do impacto, ela saltou para trás, interrompendo o treino. Como ex-Zambu, ela naturalmente conhecia a técnica. Sem problemas. Sem hesitar, ela formou uma série de selos de mão, e um longo chicote de água fluía de sua mão direita, alcançando cerca de 1 metro de comprimento. Entendendo por que Yagura queria ver a técnica em ação, ela brandiu levemente o chicote, permitindo que se enrolasse no braço de Yagura, prendendo-o firmemente. Obrigado. Yagura puxou o chicote que prendia seu braço, mas ele não se rompeu. A sensação não era como a de água. Era mais como a de uma serpente, escorregadia, flexível, mas dotada de notável resistência à tração. Uma visão se formou em sua mente, incontáveis chicotes de água atacando um inimigo. Esquivar-se de 1 ou 10 talvez fosse possível, mas escapar de 100. Impossível. No momento em que um chicote atingisse seu alvo, os outros o seguiriam em uma cascata avassaladora. Uma analogia mais comum para esse conceito? Brincadeira de tentáculos. Após capturar o alvo, os chicotes de água rapidamente se transformam no domínio fantasma da água, selando-os em uma prisão de água. Yagura já conseguia imaginar a execução. Sim, era isso. O jutsu do chicote de água não era particularmente avançado, o que significava que era relativamente fácil de aprender. Além disso, como Jinchuriki do Três Caudas, Yagura já havia superado a parte mais difícil de dominar a liberação de água, a necessidade de entender sua transformação natural. Com um professor experiente como Ameyuri, ele levou apenas 2 dias para dominar a forma fundamental do jutsu do chicote de água. Entretanto, desenvolver uma versão avançada, capaz de criar e controlar dezenas ou até centenas de chicotes atacando de todos os ângulos, foi um desafio totalmente diferente. 3 dias antes do exame. A Terra do Fogo, situada na costa leste do continente, desfrutava de brisas quentes do oceano durante o verão e ventos secos do deserto vindos do oeste no inverno. Mesmo no inverno, o clima de Konoha permaneceu relativamente ameno. Frio, mas não congelante. Neve e chuva congelante eram raras durante esta estação. Esperando no campo de treinamento, Yagura expirou, observando sua respiração formar uma névoa tênue no ar fresco. Ajustou o cachecol em volta do pescoço, transferindo o peso do corpo ligeiramente enquanto batia os dedos dos pés no chão, apreciando o clima agradável. O inverno na Terra da Água não era nada parecido com isso. Cercado pelo mar, o ar do país era carregado de umidade.
Não importava quantas camadas de roupa se vestisse, o frio sempre encontrava um jeito de penetrar nos ossos. Embora as temperaturas raramente caíssem abaixo de zero, o terreno, predominantemente colinas onduladas e montanhas baixas, o tornava propenso a chuvas congelantes repentinas trazidas pelos ventos oceânicos. Comparada à Terra do Vento, com suas secas extremas e mudanças de temperatura, a Terra da Água era praticamente um paraíso. Imaginei que você já estaria aqui. Chegando um pouco mais tarde, a Mayuri não se surpreendeu ao encontrar Yagura já no local. Ultimamente, ele vinha entrando e saindo em horários estranhos. Velhos hábitos custam a morrer, respondeu Yagura com um sorriso, mantendo seu paradeiro vago, especialmente hoje. O terceiro Kazekage chegou à Terra do Fogo. Sazori fora o responsável por contatar o Kazekage, informando-o de que a missão estava concluída e que o alvo, seu Jinchuriki, havia sido capturado. Agora, eles o estavam conduzindo a um local cuidadosamente selecionado, onde o verdadeiro plano se desenrolaria. O papel de Yagura? Servir de isca. Antes de partir, ele se reportou a Jinin Akebino, garantindo que se ele não retornasse dentro do prazo estipulado, eles saberiam onde procurá-lo. Mas ele não havia compartilhado esses detalhes com a Mayuri e Mukumo. Se suspeitavam de alguma coisa, optaram por não perguntar. A Mayuri acenou casualmente. E aí, te deixou esperando? Não vai demorar muito. Yagura ajeitou o cachecol e deu um sorriso irônico. Vamos começar. Tá? Alguém está ansioso hoje. No último mês, a Mayuri fora parceira de treino de Yagura, então conhecia bem seu estilo de luta. No entanto, hoje, algo parecia diferente. Havia uma agudeza adicional em sua presença. Erguendo suas lâminas gêmeas, ela girou rapidamente para se aquecer. Seu espírito de luta se elevou. Vamos lá. Mukumo, desinteressado em participar, levou seu café da manhã para um local onde pudesse observar a uma distância segura. Seu Kekkei Genkai tornava a liberação de água ineficaz contra ele, então ele não era a escolha certa para a nova técnica de Yagura. Ondulações se espalharam pelo chão ao redor de Yagura, como gotas de chuva atingindo a superfície de um lago. 5 gavinhas aquosas emergiram das ondulações, com suas pontas formando pontas afiadas como navalhas apontadas diretamente para Mayuri. Inspirado pelo conceito do jutsu do chicote de água, Yagura deu um passo além, incorporando sua própria visão única. Quando se tratou de técnicas de contenção, ele imediatamente pensou nas correntes do destino, aquelas preferidas pelos babilônios. O exemplo mais famoso? O Enkidu de Gilgame, as correntes do céu. Mas correntes eram impraticáveis. Embora parecessem legais, criá-las e controlá-las por meio da manipulação de chakra era exaustivo e ineficiente. Em vez disso, Yagura refinou a ideia e a transformou em algo mais adequado. Seu novo jutsu tomou forma. Pontas afiadas, semelhantes a presas, projetadas para perfurar, seguidas por lâminas de água em forma de crescente para aprisionar. 5. Esse era seu limite atual para controlar a técnica. Com as mãos entrelaçadas, Yagura concentrou seu chakra e formou o selo de carneiro. Liberação de água. O oceano encontra o céu. Não há para onde correr, nem onde se esconder. As 5 lâminas de água dispararam de vários ângulos, convergindo para Mayuri em um ataque implacável. Capítulo 78. O recorde final foi de 7 vitórias e 3 derrotas. Essa foi a pontuação de Mayuri. Entretanto, apesar de suas vitórias, ela não conseguiu ir mais longe para realmente ameaçar Yagura, o mago de longo alcance. Yagura dispensou suas lâminas de água redemoinho. A Mayuri sacudiu as mãos. Ela havia recorrido repetidamente a técnicas de liberação de relâmpagos de alto consumo para romper o bloqueio, deixando suas reservas de chakra quase esgotadas. Mas ela não deixou transparecer. Em vez disso, simplesmente perguntou, de novo. Após se aquecer o suficiente e avaliar os limites de chakra de Mayuri, Yagura recusou. Não, esta rodada é sua. Ah, é mesmo? A Mayuri franziu os lábios, claramente desinteressada. Ganhar ou perder não lhe importava muito. Yagura não tinha se esforçado ao máximo, e daí se ela ganhasse? Descansando a espada no ombro sem dizer mais nada, ela saiu para treinar sozinha. Ufa! Yagura colocou a mão no peito e expirou profundamente antes de se virar para deixar o campo de treinamento. Era hora de partir. Ainda não houve tempo suficiente para completar sua técnica. Mas entrar em uma luta de chefe com uma técnica recém-desenvolvida geralmente vinha com um bônus, não é? Certo, Kakuzu? À medida que a segunda fase dos exames Chunin se aproximava, os espectadores lotavam Konoha. Caminhando pelas ruas de Konoha, Yagura imediatamente notou a presença crescente de estrangeiros. Os 3 representantes de Kirigakuri haviam chegado ontem. Ele soube disso durante um jantar informal com Jinin Akebino, e a escalação o surpreendeu. A delegação era liderada por um dos homens do terceiro Mizukage. Os outros 2 eram o líder do clã Ozuki, pai de Mangetsu, e o chefe do clã Yuki Murasaki. Algo estava errado com o terceiro Mizukage ultimamente. Mesmo sendo um genin que tinha pouco contato com os escalões superiores de Kirigakuri, Yagura percebeu que o Mizukage estava trabalhando para consertar as relações com os clãs do Kekkei Genkai. Ele tinha uma vaga noção do motivo, mas não a imagem completa. Algo não fazia sentido. O próprio Mizukage não veio, mas o terceiro Kazekage tinha. 2 meses atrás, Sazori tentou seu primeiro movimento contra o Kazekage e falhou, expondo a si mesmo e o envolvimento do Kazekage a Yagura. Daquele momento em diante, Yagura sempre teve alternativas mais seguras. Ele poderia simplesmente ter relatado tudo a Jinin Akebino. Jinin e Anbu não teriam arriscado deixá-lo ficar em Konoha nessas circunstâncias. Ele poderia ter abandonado os exames Chunin e retornado para Kirigakuri. Mas fugir agora? Foi ele quem insistiu para que ele viesse a esses exames. Fugindo na última hora, o que ele diria àquele velho em casa? Além disso, o terceiro Kazekage praticamente lhe entregou a lâmina destinada à sua própria execução. Essa era uma oportunidade.
Então Yagura fez sua escolha, arriscar com ousadia. Aproximou-se de Sasori e o empurrou para frente. Quando o terceiro Kazekage morresse, a terceira grande guerra ninja começaria. Percorrendo as ruas movimentadas de Konoha, Yagura manteve a cabeça baixa, movendo-se rapidamente pela multidão. Ele tinha plena consciência da magnitude do que estava prestes a fazer. Seu coração permanecia à flor da pele, sem vontade de relaxar nem por um segundo. Apresentando a permissão de viagem que Sasori havia preparado, ele usou o jutsu de transformação para assumir a aparência de um genin de Suna participante. Os guardas do portão, que eram meros Chunin, não conseguiam ver através da transformação que ele e Sasori haviam refinado meticulosamente. Genin de Suna, Sazo. Yagura fez uma careta arrogante, do tipo que aprenderá com Sasori. Depressa. O verdadeiro Sazo foi um dos companheiros de equipe de Sasori, transformado em uma marionete um mês atrás na Floresta da Morte. Yagura vinha usando sua identidade desde então. Durante os exames Chunin, Konoha concedeu acesso aos examinandos e visitantes estrangeiros com autorizações válidas. Entretanto, cada entrada e saída era registrada, e a vila monitorava as assinaturas de chakra de quem entrava e saía. Normalmente qualquer ninja de fora de Konoha que entrasse na vila seria detectado imediatamente. Claro, houve exceções. Orochimaru e Uchiha Itachi escaparam da detecção usando técnicas específicas de selamento. No futuro, Pain exploraria essa fraqueza invocando múltiplas criaturas para criar interferência sensorial antes de lançar seu ataque. Sasori ensinou a Yagura uma técnica de selamento semelhante, que ele aprendeu com Tio, permitindo que ele selasse temporariamente seu próprio chakra. Além disso, ele carregava uma parte do corpo de Sazo, agora transformado em marionete, imbuído do chakra dos genin. Depois de passar pelo posto de controle, Yagura deixou Konoha e se moveu rapidamente, colocando distância entre ele e quaisquer rastreadores em potencial. A 48 quilômetros de Konoha. O ponto de encontro pré-determinado. Uma figura magra e encapuzada esperava na clareira onde eles haviam ensaiado diversas vezes antes. Estava na hora. Ao ver os Jinchuriki de Kirigakuri chegarem, exatamente como Sasori havia previsto, a expressão do ninja de Suna ficou selvagem de excitação sob seu capuz. Esta foi uma missão ordenada pessoalmente pelo terceiro Kazekage, capturar os Jinchuriki. Yagura já havia largado seu disfarce no caminho. Aterrissando no chão, ele se aproximou do ninja de Suna. Ei, eu já paguei aquele ruivo. Você é o líder do esquadrão dele, certo? Tanto faz. Cadê minha técnica de liberação de vento de rank A? Vá procurá-lo no inferno. O ninja de Suna arrancou as bandagens das costas de sua marionete, com os olhos brilhando de ganância. Ele pretendia levar Yagura sozinho. Percebendo que o ninja de Suna não tinha intenção de entregar a mercadoria, os olhos de Yagura se estreitaram. Você está cortejando a morte. Suas mãos se transformaram em selos. Liberação de água. Tão rápido, mesmo tendo visto isso nas rodadas preliminares, o ninja de Suna ainda estava chocado. Ele imediatamente controlou sua marionete para bloquear o ataque. Seu boneco foi construído para defesa. A liberação de água não o penetraria. Liberação de água. Canhão de água de coral. Uma rajada de água de alta pressão foi disparada da palma de Yagura, quebrando instantaneamente o boneco de madeira e perfurando o ombro do ninja de Suna. A força penetrante deixou o braço de combate do marionetista gravemente ferido. Uma técnica nunca vista nas rodadas preliminares. As pupilas do ninja de Suna se contraíram. Antes que ele pudesse registrar completamente o ataque, uma dor lancinante no ombro o trouxe de volta à realidade. Senhor, se você achou que poderia me enganar, escolheu a pessoa errada. Yagura deu um passo à frente, seus pés agitando ondas. Morrer. O marionetista, tendo testemunhado o poder devastador dessa técnica antes, cerrou os dentes e rapidamente convocou mais 3 marionetes. Estrondo. Nesse momento, uma cauda de escorpião surgiu do esconderijo e avançou em direção às costas de Yagura. O que? Não houve tempo para reagir. O ferrão atingiu, mas não penetrou. Yagura havia reforçado sua armadura de coral com uma saída de chakra aprimorada. Fingindo paralisia, ele deixou seu corpo ficar mole e caiu. Se o golpe de Sasori tivesse sido mais forte, capaz de perfurar suas defesas naturais, ele teria imediatamente se transformado em sua forma de besta com cauda e lutado para escapar. Mas dessa forma, Sasori poderia usá-lo como isca para atrair o terceiro Kazekage. Exatamente como Sasori havia planejado. Dentro do boneco formiga negra, Kuroari, Yagura abriu os olhos, ouvindo atentamente a conversa lá fora. Sasori realmente tinha ido embora. Cuspindo sangue, o marionetista de Suna zombou. Aquele pirralho arrogante. Usando as técnicas secretas da vila como isca. Ele definitivamente já fez isso antes. Sem dúvida, ele vem traindo a vila há séculos. Não importa o que acontecesse, Sasori o havia convencido e satisfeito. Ele não foi o único que achou a traição de Sasori crível. Afinal, Sasori havia prometido dividir a recompensa do Kazekage. E agora, o Kazekage deve estar a caminho. A verdadeira caçada estava prestes a começar. Capítulo 79. Mais tarde naquela noite. Ainda não eram nem 6 horas, mas o sol de inverno já havia se posto no horizonte, deixando apenas um brilho fraco sobre a terra. Uma tempestade de areia repentina irrompeu na região leste da Terra do Vento, causando um atraso inesperado. Como resultado, o terceiro Kazekage partiu mais tarde do que o planejado e teve que aumentar o ritmo ao longo do caminho. Acompanhado por 2 Jounin de elite de Sunagakure, ele partiu ontem de manhã e cruzou a fronteira entre a Terra do Vento e a Terra do Fogo hoje. Agora, eles haviam entrado no território ocidental da Terra do Fogo, ainda a alguma distância de Konogakure. Usando a capa e o chapéu tradicionais do Kazekage, o terceiro Kazekage liderava o caminho, seus movimentos pareciam naturais.
Os dois Jounin de elite o seguiam de perto. Na linha do tempo original, durante o arco de recuperação do Kazekage, as equipes de Kakashi e Might Guy viajaram a toda velocidade de Konogakure para Sunagakure, completando a jornada em 3 dias. O grupo atual provavelmente levaria cerca de 2 dias e meio, e eles nem sequer se esforçaram totalmente. Ao longo da estrada principal que leva a Konoha. Espere, o que é isso? Sua mão se fechou sutilmente dentro da manga longa. Areia de ferro invisível se espalhou, apagando rapidamente as marcas escondidas em sua linha de visão. Um jutsu cronometrado? Não, as mensagens codificadas de Sunagakure. Será que pode ser Sasori? A mente do terceiro Kazekage fervilhava de possibilidades. Poucos dias antes, ele receberá uma carta confidencial de Sasori, informando-o de uma missão iminente para capturar os Jinchuriki do Três Caudas. Se bem sucedida, eles se encontrariam nos arredores de Konoha, onde Sasori entregaria pessoalmente o cativo. Percebendo mudanças imperceptíveis na areia do terreno, o terceiro Kazekage rapidamente decifrou a mensagem oculta. Missão cumprida. 2 palavras simples carregavam um peso imenso. Mesmo com décadas de experiência no mundo ninja, o terceiro Kazekage não pôde deixar de sentir um tremor de excitação. Aquele pirralho de Kirigakure, Yagura, era realmente um Jinchuriki? E Sasori, ele realmente o capturou vivo? Capturar um Jinchuriki de uma vila significava garantir uma besta com cauda. Desde a reunião dos 5 primeiros Kages, quando a Shirama Senju distribuiu as bestas com cauda, sua propriedade permaneceu inalterada. Mas agora, neste exato momento, uma estava em suas mãos. Kazekage-sama. Um dos Jounin que o acompanhavam notou o terceiro Kazekage parando e hesitou antes de perguntar. Vamos descansar aqui esta noite? Sim, o terceiro Kazekage assentiu. Continuaremos para Konoha amanhã. Entendido. Ir para Konoha? Comparado à obtenção de uma besta com cauda, os exames Chunin não eram nada mais do que uma brincadeira de criança. Depois de garantir o Jinchuriki de Sasori, ele precisava retornar a Sunagakure imediatamente e tornar a situação um fato imutável. Quando Kirigakure percebesse o que havia acontecido, quando as outras aldeias reagissem, ele teria inúmeras maneiras de manobrar politicamente. Ele extrairia o Três Caudas para uso pessoal? Ou trocaria por terras e recursos? O terceiro Kazekage imaginou múltiplas possibilidades. Ele não apenas superaria seus antecessores em força, mas também em realizações. Deixando para trás um clone de areia. Assim como os clones de água, os clones de areia se dispersariam automaticamente se viajassem muito longe do corpo original. Antes de se dissolver, o clone ordenou que os Jounin retornassem imediatamente para Sunagakure, alegando questões urgentes. Quanto menos pessoas soubessem disso, melhor. Ultimamente, Sunagakure tem sido atormentada por uma série de traidores. Todos eles eram peões insignificantes. No entanto, a verdadeira ameaça, aquela que deveria existir, permanecia indefinida. Era impossível que tal figura não existisse. Impossível que ele não conseguisse encontrá-los. Nem mesmo seus guardas mais confiáveis eram totalmente confiáveis. Sob o manto do segredo, o verdadeiro terceiro Kazekage partiu sozinho. Seguindo as instruções codificadas da mensagem de Sasori, ele se moveu rápida e secretamente em direção ao ponto de encontro. Nordeste. Seus passos eram silenciosos enquanto ele atravessava a terra em alta velocidade. Seu chakra manipulando areia de ferro para escanear e apagar quaisquer mensagens codificadas restantes ao longo do caminho. Esta não foi uma mera viagem para observar crianças brincando nos exames Chunin. Isso era uma questão de estado. O terceiro Kazekage gradualmente levou sua velocidade ao limite absoluto. E então, ele chegou. Diminuindo o passo, ele parou diante daquele que estava esperando. O marionetista imediatamente se curvou respeitosamente. Kazekage-sama. Você é? Ao conhecer de perto o maior Kazekage e se preparar para entregar um alvo de imenso valor, o marionetista lutou para conter sua excitação. Kazekage-sama. Eu sou Takuzaburo, um dos Jounin de Sunagakure liderando a equipe nos exames Chunin, superior designado por Sasori. Um Jounin de Sunagakure. Seu nome constava na lista da delegação do exame Chunin. O terceiro Kazekage o reconheceu, mas ficou confuso. Por que Takuzaburo estava aqui em vez de Sasori? Olhando ao redor, ele não viu sinal de Sasori, ou de seu característico boneco baixo. Apenas este Jounin e uma marionete de captura especializada conhecida como Formiga Negra. Franzindo a testa levemente, ele perguntou, onde está Sasori? Sasori, ele. Takuzaburo hesitou e então, percebendo a expressão sombria do Kazekage, rapidamente contou tudo. Exagerando um pouco, ele explicou. Ele disse que não tinha paciência para esperar por você. Como a missão estava completa, ele foi embora primeiro. Ele me pediu para lembrá-lo de entregar a recompensa dele ao retornar. Houve um breve silêncio. Como a calmaria antes da tempestade. Takuzaburo abaixou a cabeça apressadamente, com medo de ser pego pela ira do Kazekage. Mas por enquanto, Sasori não era a prioridade, a besta com cauda era. Em Sunagakure, Sasori sempre fora arrogante. Isso não era novidade. O domínio do pirralho sobre marionetes era realmente incomparável. Assim como esta marionete de captura, Formiga Negra, que fazia par com o ofensivo Corvo e a defensiva Salamandra. As últimas contribuições de Sasori para Sunagakure. Se receber financiamento adequado, uma brigada de marionetes de elite equipada com esse tipo de armamento poderia aumentar significativamente a força de Sunagakure. Infelizmente, ele era neto de Tio. Suprimindo sua irritação com Sasori, o terceiro Kazekage passou por Takuzaburo. Seus olhos aguçados notaram o tecido manchado de sangue no ombro de Takuzaburo. Seu ferimento? Isso. Eu fui ferido enquanto ajudava Sasori a capturar os Jinchuriki. A dor percorreu seu corpo enquanto Takuzaburo fervia. Kazekage-sama. Este Jinchuriki é incrivelmente forte. Uma ferida idêntica à de Pakura. O terceiro Kazekage reconheceu com um leve aceno de cabeça. Você se saiu bem. Descanse e se recupere.
Takuzaburo, profundamente comovido pelas raras palavras de elogio do Kazekage, respondeu, sim. Obrigado, Kazekage-sama. Agora, a verdadeira prioridade. O Jinchuriki está lá dentro? Sim. O boneco Formiga Negra tinha um corpo oco, semelhante a um barril, com um mecanismo de trava que selava seu prisioneiro. O terceiro Kazekage precisava ver a verdade com seus próprios olhos. Abra. Takuzaburo, sem saber que já havia sido condenado à morte, obedeceu. Quando as fechaduras do boneco se abriram com um clique. Liberação de água, canhão de água de coral. Um jato de água de alta pressão disparou em velocidade supersônica, rasgando Takuzaburo e atacando o terceiro Kazekage diretamente. Capítulo 80. Então foi esse o jutsu que feriu Pakura gravemente? Não é de se espantar. Pego de surpresa naquele momento, ele foi atingido diretamente no abdômen por aquele jato de água de alta pressão. Mesmo com a camada protetora de areia de ferro cobrindo seu corpo, o canhão de água de coral não foi capaz de penetrar as defesas do terceiro Kazekage. Ainda assim, o impacto enviou ondas de dor que irradiaram pela área atingida. O terceiro Kazekage olhou para Takuzaburo, que jazia no chão, com o abdômen esquerdo perfurado. Ele lutava para se levantar, mas o ferimento estava rapidamente drenando sua vida. O infeliz mestre das marionetes tossiu fracamente e sua voz quase inaudível. Por quê? Por que você ainda consegue se mover? O veneno de Sasori deveria ter feito efeito. Não era letal, mas deveria deixá-lo inconsciente. Antes da missão, Sasori lhe garantiu isso. Ele próprio havia testado o veneno. Mesmo uma pequena dose era suficiente para fazer um ser vivo cair em sono profundo. Ah, isso? Yagura formou um selo e respondeu casualmente. Minha besta com cauda me acordou. Desculpe, mas na verdade nos damos muito bem. A expressão do terceiro Kazekage escureceu. Um Jinchuriki, que poderia se comunicar com sua besta com cauda. Impossível. Liberação de água, jutsu de ocultação na névoa. Uma névoa espessa rapidamente envolveu a área. Yagura relembrou sua conversa anterior com Sasori, os detalhes ficaram gravados em sua mente. Sobreviva contra os subordinados do terceiro Kazekage por 1 minuto. Você certamente adora definir a dificuldade alta. Ei, velho, o que aconteceu com o corcunda que me envenenou? Você trocou de lado? Quem é você? Yagura falou devagar de propósito, tentando ganhar algum tempo. Espera. Esse seu chapéu, parece meio familiar. Acho que já o vi antes. Pá, ele nem viu o movimento. No instante em que ouviu o ar sibilando ao seu redor, Yagura se viu erguido do chão, com a garganta presa num torno. Ele ficou pendurado no ar como um gatinho indefeso. Tosse. Que tipo de velocidade quebrada era essa? Esse cara nem estava no mesmo nível que Might Guy ou Jin Akebino. O terceiro Kazekage não tinha intenção de perder tempo com Yagura. Esta era a Terra do Fogo. Ele precisava atingir seu alvo e partir o mais rápido possível. Se causasse muita comoção ou demorasse muito, Konoha se envolveria, e isso seria problemático. A sensação de sufocamento estava longe de ser agradável. O rosto de Yagura ficou vermelho por falta de oxigênio, suas pernas se agitando descontroladamente no ar. Ele agarrou o braço do Kazekage com toda a força, tentando se soltar. A areia de ferro avançou, substituindo o aperto do Kazekage, prendendo Yagura firmemente do pescoço para baixo. Bateu. O corpo de Yagura de repente se despedaçou, dissolvendo-se em um jato de água. Um clone de água? Tentando pregar peças? O terceiro Kazekage compreendeu imediatamente a situação. Não havia como Yagura ter formado um clone sob seus olhos atentos. O corpo real ainda estava dentro do boneco. Percebendo isso, os olhos do Kazekage se voltaram para o boneco da Formiga Negra, no momento em que Yagura saltou de dentro dele. Ele formou um selo de liberação de água, sem transformação de forma, apenas volume, para recuar para a névoa em alta velocidade. Yagura não se conteve nem um pouco, canalizando seu chakra rapidamente. Com um aceno de mão, uma onda gigantesca surgiu bloqueando o céu. Mas mesmo uma enchente tão avassaladora não conseguiu atingir o terceiro Kazekage. Uma enorme muralha de areia de ferro já havia se erguido ao redor dele, formando uma barreira hermética que anulava o impacto da água turbulenta. A névoa se adensou, envolvendo a floresta noturna. Quando a torrente diminuiu, Yagura já não estava mais à vista. Primeiro, um jato de água de alta pressão para atacar o inimigo fora do boneco. Depois, um clone de água para criar uma abertura. Por fim, um jutsu massivo de liberação de água para obscurecer a visão e ganhar tempo para escapar usando a névoa que ele havia criado anteriormente. Pequenos truques. O terceiro Kazekage não deu muita importância a essas táticas insignificantes. Rapidamente, ele formou um selo. Liberação de vento. Tempestade de areia furiosa. Uma onda de chakra fez seu manto branco ondular. A areia de ferro se espalhou instantaneamente, espalhando-se como uma rede enorme. Uma rajada violenta irrompeu, varrendo incontáveis grãos de areia de ferro. Yagura não havia ativado o modo liberação de relâmpagos. Isso aumentaria seu consumo de oxigênio. Ele estava levando sua velocidade normal ao limite, prendendo a respiração enquanto fugia. Quanto mais longe ele chegava, mais tempo ele conseguia ganhar. Ele sabia que o Kazekage não o deixaria ir, então ele estava esperando pelo ataque inevitável. Agora, já haviam se passado 18 segundos desde que ele lançou a névoa. Estrondo. Desde o início, ele ouviu o barulho incessante de árvores sendo derrubadas atrás dele. Coral em ascensão. Yagura não ousou relaxar diante de um oponente do nível Kage. Ele imediatamente se virou para encarar o ataque de frente, batendo a palma da mão no chão e erguendo 3 imponentes paredes de coral. Os ventos violentos atingiram o local, destruindo a primeira parede de coral com um impacto. A liberação de vento por si só foi forte o suficiente para destruir suas defesas de coral? Em meio à tempestade uivante, estrondos sonicos penetrantes rasgavam o ar como balas. Yagura reconheceu o som instantaneamente.
Areia de ferro. Não era apenas a liberação de vento. O vento carregava areia de ferro consigo. A infame liberação magnética do terceiro Kazekage. Yagura ficou ainda mais chocado pelo fato de que o Kazekage podia usar simultaneamente ataques de chakra de liberação de vento e liberação magnética, um dos quais era um Kekkei Genkai. Rachadura. Um som agudo e estilhaçado ecoou do coral, como uma ondulação perturbando a superfície de um lago. No instante seguinte, toda a parede de coral desmoronou sob a violenta tempestade. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Yagura nem teve tempo de reforçar suas defesas. Os ventos fortes o jogaram para trás, fazendo-o cair contra uma dúzia de árvores. Yagura mal teve tempo de reagir. Droga! Se eu for atingido por essa areia de ferro... O vento diminuiu gradualmente. A névoa foi completamente dissipada. O corpo de Yagura, crivado de incontáveis projéteis de areia de ferro, caiu molemente da árvore, aterrissando com um baque surdo. Sangue escorria dos inúmeros ferimentos perfurantes. Ele cerrou a mão em punho, agarrando a terra embaixo dele, a tontura o dominando pela perda de sangue. Lutando para se firmar, ele fincou uma lâmina d'água no chão, usando-a como apoio para se ajoelhar, ofegante. Ele invocou o chakra de Izobu para recuperar suas forças. O terceiro Kazekage usou apenas uma técnica para forçá-lo a esse estado. A diferença entre um Kage e um Jounin. Kong. O corpo de Yagura enrijeceu e seus músculos travaram. A areia de ferro dentro dele estava magnetizada. Ele cerrou os dentes, incapaz de se mover. Seu corpo estava preso em um campo magnético inescapável. Tic, tic, tic. Passos rítmicos se aproximaram, pressionando seu peito como um peso sufocante. O terceiro Kazekage pairava sobre ele, olhando para baixo com um sorriso indiferente. Você tem talento, pirralho da névoa. Yagura encontrou seu olhar, o desespero nublando seus olhos. Desta vez, era seu corpo real. Na escuridão do interior do boneco, Yagura fechou os olhos, recuando para o plano mental onde Izobu o aguardava. Ele não estava disposto a confiar seu destino a Sasori. Ele tinha seu próprio plano de fuga. E Izobu, preciso do seu poder. E Izobu, pela primeira vez, pareceu realmente alarmado. Use-o. Você está sendo muito imprudente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.